Vamos falar um pouquinho sobre canelite, a famosa canelite, que na verdade o nome que se dá isso para esse tipo de lesão é síndrome do estresse tibial medial, mas o próprio nome já diz, porque um estresse. O estresse na verdade ele ocorre na parte óssea, tá? E por que medial? Porque ocorre na parte medial da tíbia. Mas o que significa esse estresse? De onde vem esse estresse? Então, geralmente, essa lesão ela acomete muito corredores, triatletas com alta frequência, volume e intensidade, né? Como é que isso acontece? A alta intensidade da corrida, por exemplo, ela faz com que, quando você tem uma carga imposta no solo, o solo responde com a mesma carga para cima. Quando ele responde com a mesma carga para cima, existem processos vibratórios, né, de baixo para cima e que precisam ser absorvidos tanto na nossa parte biomecânica, na nossa parte articular, muscular, mas uma parte dela ela é dissipada para os nossos ossos, e principalmente pela tíbia, que é o osso que é o mais acometido nesse processo. Então, quando a tíbia recebe uma parte de carga de cima para baixo, existe uma vibração. Essa vibração ela causa, sim, lesões, microlesões ósseas, que são normais em si no dia a dia do atleta. Porém, existe um problema. Quando a gente tem um atleta com uma alta intensidade, porém com um baixo nível de recuperação, esse atleta está sujeito a não ter o seu repouso necessário para uma melhora da sua qualidade, do seu componente ósseo, do seu componente muscular. Então, ele não gera um tempo para que a parte óssea gere uma adaptação àquilo que ele está fazendo, àquele volume, àquela corrida. E aí sim, eu tenho uma maior destruição, né, uma matriz que destrói, então eu tenho uma maior quantidade de osteoclastos ali e uma menor quantidade de osteoblastos. Osteoblastos são células que estão ali para deposição óssea e os osteoclastos são células para retirar aquele osso, fazer uma renovação daquela parte óssea. Então, com todo esse processo, eu acabo gerando esse estresse, e esse estresse ele é sentido muito mais ali na parte mais superficial do osso, e a gente chama de parte do periósteo. Então, para explicar ali o que é o periósteo, ele é um tecido conjuntivo que fica acima da camada óssea, né? Então, geralmente, aqui vocês estão conseguindo ver nessa imagem, é uma imagem que eu consegui pegar do crânio ali, também mostrando as meninges, mas você vê que na parte no número 4, você tem a calota craniana, e no número 3 é onde fica o periósteo, esse tecido mais conjuntivo. E acima desse tecido conjuntivo também passam ali as artérias que fazem também a irrigação desse tecido. Resumidamente, o que você precisa entender é, existem células, tanto que fazem a formação de um novo osso, osteoblasto, e as células osteoclastas, né, que está o tempo inteiro remodelando, retirando aquelas células ósseas. Então, quando você tem um volume muito grande, uma intensidade muito grande de corrida, você acaba gerando microlesões mínimas nas estruturas ósseas. Essas microrupturas ósseas, elas precisam ser novamente adaptadas, precisam ser novamente serem preenchidas essas células. E é aí que o osteoblasto vem, que é uma célula de preenchimento ósseo, de formação de célula óssea. E ele consegue fazer isso. Ele consegue preencher aquele espaço, ele consegue preencher aonde teve-se os processos traumáticos daquele osso. Só que, por outro lado, eu não tenho tempo, com o meu alto volume, alta intensidade, eu não tenho tempo de ter um processo regenerativo, um processo onde esse osteoblasto ele consiga fazer uma recuperação, porque quando eu vou entrar na corrida, eu sei que eu vou ter uma nova microruptura. Então você entra num processo de baixa síntese óssea com um aumento de microrupturas, microlesões ósseas. E agora a gente vai falar sobre os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco que os estudos aí têm abordado e que eles já viram? O primeiro fator de risco é lesões prévias desses corredores, tá? Então, se a sua lesão já teve alguma entorse de tornozelo, já teve alguma relação de dor articular, tanto em quadril quanto em joelho, nós precisamos avaliarmos para ver se existe uma grande capacidade das minhas articulações superiores serem um problema aí do meu estresse tibial medial
por algum comprometimento biomecânico, tá? Tanto em amplitude de movimento na corrida, enfim, é uma avaliação que nós devemos ter critério e devemos fazer. Outro processo é sexo feminino, e aí eu acredito que seja uma relação da questão hormonal, de uma fragilidade óssea, dependendo da idade da mulher, por uma questão de estrogênio, e essa relação do estrogênio com a massa óssea. Outro fator é o drop, né, que é a queda do navicular. A queda do navicular também está ligada e é um fator de risco para os pacientes com esse tipo de lesão. E um dos últimos fatores é o aumento da rotação externa de quadril quando o quadril está em flexão. Então esses são os principais pontos que nós devemos avaliar. Claro também que temos que ficar de olho no volume, né, na carga externa, aquela carga que é demandada para o nosso paciente, para o nosso atleta, em comparação à carga interna que o paciente tem, né, a condição metabólica que o paciente tem na sua recuperação.